pecado, como nós muitas das vezes, consciente e inconscientemente, criamos padrões de conduta, porque julgamos que nós não somos capazes de cumprir o padrão estabelecido por Deus, de santidade para a nossa vida. A gente cria aquele padrão, no meio termo, para tentar se acomodar e consolar um pouco a nossa consciência, porque a gente acredita que não pode cumprir aquilo que Deus estabelece para a gente. Porque não é uma mentira, a gente realmente não pode. E quando a gente lê Jesus Cristo falando nos Evangelhos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava dando ali o segredo da vida com Ele. Nós somos chamados a andar com Ele, tomar sobre nós o jugo dele, mas é possível só porque Ele carrega, nos ajuda a carregar. Porque se nós formos carregar para nossas próprias forças, nós vamos fraquejar e vamos fracassar. E quando nós baixamos o padrão de Deus, um padrão que nós podemos conseguir alcançar por nosso próprio esforço, nós estamos dizendo literalmente que nós não precisamos que Jesus carregue conosco. Nós somos capazes de carregar sozinhos. E nessa noite eu queria continuar um pouquinho, seguir um pouco sobre essa temática do pecado, num outro enfoque. Eu queria convidar vocês a lerem junto comigo o capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Todos acharam? Amém? Como de costume, vou fazer a minha leitura na Nova Versão Internacional. Temos muitas versões aqui, ficou muito evidente na leitura bíblica dessa noite, mas eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por poder ler a Tua Palavra. Gratos porque nós estamos com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, o nosso espírito aberto, para receber do Senhor aquilo que o Senhor mesmo tem reservado para a gente nessa noite. Que eu possa falar conosco poderosamente, desafiar as nossas vidas poderosamente, de tal maneira, Pai, que a gente consiga aplicar o nosso coração e sermos cada vez mais praticantes da Tua Palavra, não simples espectadores, não simples ouvintes. Nos ajuda nesse desafio, ilumine as nossas vidas, para que a gente realmente possa, Pai, ser vitorioso nesse desafio. Agradeço que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Você tem uma versão mais antiga, provavelmente vai estar escrito efeminados e sodomitas. A tradução para uma linguagem mais moderna é exatamente a mesma coisa. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Normalmente, quando nós pensamos em pecado, a nossa mente ela é assaltada por palavras muito parecidas, ou talvez as mesmas palavras que Paulo está usando aqui na sua carta à igreja de Corinto. Quando nós pensamos em pecado, nós pensamos em adultério, nós pensamos em homicídio, nós pensamos em comportamento sexual fora daquele estabelecido por Deus, do casamento, do sexo heterossexual dentro do contexto do casamento. A gente pensa em mentira,
a gente pensa em alguém dado à bebedice, a gente pensa em alguém, às vezes nem pensa direito, mas alguém dado à glutonaria. Então, quando nós pensamos em pecado, normalmente a gente quase não consegue sentir aquele cheiro de enxofre vindo das portas do inferno. E fica muito evidente na nossa mente o que é pecado e o que não é pecado. E se tem uma coisa que a palavra de Deus, de maneira geral, o motivo ao Novo Testamento é muito clara, é nessa classificação do pecado. Algumas coisas são claramente taxadas, isso é pecado, não tem para onde a gente querer correr, não tem para onde a gente querer relativizar, não há nada que a gente possa fazer. Deus determina isso é pecado, pronto. Ou a gente se submete a isso, ou a gente não se submete a isso. E apesar das vezes a gente ter uma grande dificuldade em se submeter a essa realidade, acho que para a gente, de maneira geral, não é difícil entender essas coisas como coisas pecaminosas. Acho que ninguém aqui entre nós tem dificuldade de entender que o sexo fora desse contexto, criado por Deus, é pecado. Acho que ninguém de nós tem muita dificuldade de entender que a mentira é pecado. Ninguém de nós tem muita dificuldade de entender que o alcoolismo, mesmo sendo uma doença, não é um pecado. Ou mesmo quando ele não é uma doença, mesmo quando é simplesmente uma atividade corriqueira de se embebedar e se embriagar, é pecado. A gente não tem muita dificuldade de lidar nesses termos de pecado ou não pecado. Mas a minha grande preocupação, tem na verdade tomado bastante meu tempo, de pensamento, de estudo, de oração, e até mesmo no Ministério com os Jovens e Adolescentes, nas nossas conversas, são aquelas coisas que parecem que não são pecado, ou que não carregam em si essa natureza pecaminosa descarada, como a gente vê aqui na questão da mentira, na questão da bebedice, da glutonaria e uma outra série de atividades. Como a gente lida com isso? É possível que alguma coisa que não tem uma cara declarada de pecado se torne um pecado na nossa vida? É possível que uma atividade cotidiana na nossa vida, aparentemente neutra, elas acabem se transformando num pecado na nossa vida? É possível que isso aconteça? Há uma resposta categórica e clara para isso. Sim, é muito possível. E para isso a gente precisa, na verdade, entender amplamente o que vem a ser o pecado, o conceito de pecado. E eu cresci ouvindo o conceito de pecado, dizendo que pecado é aquilo que desagrada a Deus. E não é um conceito errado, mas eu acho que é um conceito ainda insuficiente ou raso demais para a gente poder compreender. Porque quando eu falo que pecado é tão somente aquilo que não agrada a Deus, eu estou dando para o pecado essa característica de maldade, de comportamento. Claro, mentira não agrada a Deus porque é má. O assassinato não agrada a Deus porque é uma coisa má. E deixa então uma série de coisas que não têm esse caráter notadamente mau, então parece que eu não lido aquilo como se fosse pecado. Mas eu gosto de uma outra definição, que eu acho que é muito mais interessante, que talvez você já conheça, mas eu sempre gosto de repetir, né? Porque eu acredito que o óbvio é aquela informação que precisa repetir a exaustão, que dizem, né? Fala que pecado é afastar, né? Errar o alvo. Aí tem uma historinha antiga que diz que a palavra pecado ela era muito usada, principalmente o termo, né, do grego, era muito usado nos Jogos Olímpicos, principalmente no esporte de arco e flecha. O objetivo é acertar o alvo. Quando o atleta, quando o competidor se preparava, mirava e fazia lá a sua pontaria e acertava, e o juiz até o alvo para ver o quão perto ele chegou lá daquela marquinha vermelha. E, por exemplo, se ele tinha errado 2 centímetros, o juiz dizia: olha, você pecou 2 centímetros. Ou seja, você se afastou do alvo 2 centímetros. Se ele tivesse se afastado 5 centímetros, dizia: olha, você pecou 5 centímetros, porque você se afastou do alvo 5 centímetros. E ao traduzir para o nosso contexto cristão essa palavra pecado, nesse sentido, então quando a gente diz que pecado é a gente fugir do alvo, errar o alvo, qual é o nosso alvo? Mais da nossa vida, a gente podia passar aqui o resto da vida só tentando explicar isso, qual é o nosso alvo. Mas em linhas gerais, o nosso alvo, o motivo para qual nós existimos é para que Deus seja glorificado na nossa vida. Essa é a razão
primordial, mais básica, mais essencial da nossa vida, enquanto ser humano, é glorificar a Deus. Então, quando nós dizemos que pecado é errar o alvo, nós estamos dizendo que pecado, então, é toda a ação, ou todo pensamento, toda a intenção do nosso coração, que foge desse propósito, que é glorificar a Deus. E deixa de ser ação. Jesus classificou isso muito bem quando ele disse: olha, vocês não ouviram que quem adulterasse, quem tomasse lugar de adulterar, eu vou dizer outra coisa para vocês: se você olhar com pensamento impuro para alguém, já adulterou. Ou seja, Jesus deslocou o eixo do pecado simplesmente da ação, da atitude, e deslocou para a intenção do coração. Aí a coisa ficou feia para o nosso lado. Porque normalmente no nosso coração e na nossa mente, aquele território, né, meio seguro, onde a gente se sente confortável para maquinar algumas coisas, e desde que elas não se tornem atitude ou uma ação, a gente se sente mais confortável com isso. Então Jesus define: olha, pecado já não é mais a ação, pecado também é a intenção do coração. Então toda intenção, toda ação que nos faz afastar desse alvo, que é glorificar a Deus, é pecado. E quando eu consigo internalizar esse conceito, fica muito mais fácil para mim perceber que pecado, então, deixa de ser tão somente essas coisas com esse caráter notadamente mau e perverso, e passa a ser todo tipo de coisa que me afasta desse processo de acertar o alvo e glorificar a Deus, um relacionamento com Ele e glorifica Ele. Então a gente responde com mais ainda propriedade aquela pergunta que eu fiz agora há pouco: é possível que uma coisa aparentemente neutra se transforme em pecado na nossa vida? Sim, se essa coisa nos faz fugir do nosso alvo, que é glorificar a Deus com a nossa vida. Eu gosto de citar o exemplo que eu acho a coisa mais neutra do mundo, que é pescar. Não vai dizer que pescar é uma coisa que tem um caráter notadamente mau, né? Para muita gente, pescar é um negócio tão sem graça que é até difícil jogar esse significado de pecado, mas pode ser que pescar se torne um pecado na nossa vida. Se aquilo se transforma em algo que me faz fugir do meu alvo, que é glorificar a Deus. Nos adolescentes esse ano nós estamos estudando basicamente sobre isso, sobre nosso propósito de glorificar a Deus. E a gente tem estudado com os meninos e com as meninas, e com alguns rapazes e moças que também eventualmente aparecem, de que ou a nossa vida pode ser uma grande canção de glorificação a Deus, ou ela pode ser o contrário disso, em todas as coisas que nós fazemos. É possível glorificar a Deus assistindo um filme, e é possível não glorificar a Deus assistindo um filme. É possível glorificar a Deus lendo um livro, mesmo que esse livro não seja nem de caráter espiritual ou cristão. Eu posso não glorificar a Deus lendo um livro, posso glorificar a Deus dirigindo o meu carro, posso desglorificar a Deus dirigindo o meu carro. Eu tenho um amigo que dizia que o único lugar no mundo que ele não conseguia ser crente era no trânsito. E para muita gente isso é uma realidade. É difícil ser crente no trânsito. Aguentar aquela fechada, aquela buzinada, aquele cara folgado que estaciona atrás de você e prende o seu carro quando você foi ali pagar uma conta. Então a gente precisa ampliar a nossa mente para entender que nós não somos seres divididos, seccionados, partidos, nós somos inteiros. Eu já disse isso uma vez ali no domingo: ou nós somos espirituais ou nós não somos espirituais. Não dá para ter áreas da nossa vida espirituais e áreas da nossa vida que não são espirituais. E nós somos espirituais e nós somos carnais. Então há coisas que eu posso fazer, que eu venho a fazer, que aparentemente não tem nada a ver. Eu acho que na porta do inferno vai ter essa placa escrita: inferno é lugar do nada a ver. Pode nada a ver fazer isso, nada a ver fazer aquilo, e quando a gente se descobre, a gente está chafurdado em lama e em pecado. Tudo na nossa vida pode glorificar a Deus ou pode não glorificar a Deus. Meu relacionamento pode se tornar um pecado, mesmo que ele tenha recebido a bênção de Deus da união no casamento sagrado, pode ser um pecado. Até o sexo dentro do casamento pode ser pecado. Já parou para pensar nisso? Quando o marido só se preocupa com a sua própria satisfação e não entende que o ato sexual é um ato de doação, de intermediação entre o homem e a mulher,
onde o corpo do marido já não é dele, onde o corpo da esposa já não é dela, mas é do marido e vice-versa. Quando foge disso, é pecado. Quando a mulher usa o sexo para levar o marido ali no cabresto curtinho, para controlar, fazer ele andar ali, seguir na cartilha, é pecado. Porque foge, olha, o pecado sexo dentro do casamento é pessoal com Deus, é pecado. O amor pelo seu filho pode ser pecado? Pode. Se esse amor substitui o lugar onde deveria ser o seu amor por Deus. Jesus foi claro: quem ama mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim, nem de me seguir. Que coisa mais linda, mais graciosa, mais prazerosa do que o amor de um pai pelo seu filho. Quando ele chega, você segurando no braço, aquela coisinha frágil, indefesa. Aí você está lembrando do Guga ali, né? O Guga pequenininho, né? Você ali no seu colo, você olhando. Ou você que é mãe, você que é pai, sabe muito bem do que eu estou falando. Pode isso se tornar uma coisa pecaminosa? Pode. Pode. E às vezes eu me pego preocupado com isso, porque eu olho para minha filha e eu babo demais. E aí eu falo: meu Deus, minha filha é linda, minha filha é tudo. O que eu vou fazer na minha vida se essa menina não estiver comigo? Aí eu falo: Deus, me ajuda a entender que essa menina não é minha, não é do Senhor. O Senhor não está me dando o privilégio de cuidar dela por um tempo, mas ela é sua. Então, ajuda eu a sossegar o meu coração e está nisso. Pode ser que o cantar numa igreja, algo tão lindamente incorporado de todos os sentimentos e ações espirituais, pode se tornar um pecado? Pode se tornar um pecado, claramente. Quando o que me motiva a cantar, ou qualquer outra coisa, ou exercer qualquer ministério, não é o meu desejo de servir a Deus, é servir ao meu irmão, mas aquilo se torna uma vitrine, ou se torna uma moeda de poder, ou uma forma de estabelecer um tipo de domínio, isso foge do princípio. Então, uma coisa que aparentemente é tão espiritual, tão bonita, deixa de ser espiritual e bonita, só porque é algo pecaminoso, algo manchado, imaculado, pecado. E eu acredito que essas são as coisas que precisam roubar o nosso sono. Porque são essas coisas que fatalmente nós não conseguimos enxergar. Porque nós enxergamos claramente os mentirosos, os roubadores, os idólatras, os perversos. Até com um pouco mais de dificuldade, a gente consegue enxergar até isso na nossa própria vida. Mas essas coisas que não têm esse caráter, são aquelas coisas, como na semana passada, são as nossas raposinhas. São as nossas coisinhas pequenas que normalmente devastam o nosso dinheiro. Uma das coisas quando a gente faz a atitude 434 aqui na igreja, ou quando a gente participa em outro lugar, em Garanhuns ano passado, tem uma hora que a gente abre para as perguntas, né? E a pergunta que mais, uma das perguntas que mais acontecem são: isso é pecado? Aí entra as clássicas: masturbação é pecado? E pornografia é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Acaba entrando outras perguntas também, né? Botar brinca é pecado? Fazer tatuagem é pecado? Fazer não sei o que é pecado? O Ed René Brito diz que quando a gente pergunta se alguma coisa é pecado, ou se pergunta se alguma coisa a gente sempre pode fazer alguma coisa, porque a gente não pode. Posso fazer isso? Não, não pode. Por quê? Você tem dúvida. Você tem dúvida? Seu coração não te, assim, não te resguarda. Agora que o nosso coração é a coisa mais enganosa que existe. Então, a mesma coisa pode ser e pode não ser pecado. Impressionante isso, né? Pode ser e pode não ser pecado. E como eu trabalho com jovem, normalmente eu respondo as mesmas perguntas muitas vezes. E uma das perguntas que eu mais recebo é: Renan, botar piercing é pecado? Botar piercing é pecado?
E não devia perguntar isso, por que eu uso um piercing, né? Algumas pessoas já me perguntaram aqui na igreja, por que eu uso? Se você tem essa curiosidade, sabe por que eu uso o piercing? A resposta que eu tenho para você é porque eu acho bonito. E normalmente alguém vem, posso usar? Isso aqui, a primeira coisa que eu pergunto é, o que sua mãe acha disso? O que seu pai acha disso? Não gosta, então pronto, está errado. Não vai usar. Honrar pai e mãe, o primeiro mandamento que promete, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Sua mãe queria que você botasse um piercing? Não queria, não. E quando eu botei, eu tinha 20 e tantos anos, morava sozinho, pagava minhas contas. Fiz a minha escolha. Acho que é pecado? Definitivamente não acho que é pecado. Mas pode ser pecado. Por que você quer fazer isso? Você quer simplesmente se adequar a uma turma? Você quer um senso de pertencimento? Você quer fazer porque você quer postular que você é um cara da moda? Se é isso, meu querido, fuja disso, porque isso vai ser pecado. Se o seu pai não quer, vai ser pecado. Outras coisas, que nós nem consideramos pecado, que pode se tornar pecado. Então, tudo, meus irmãos, depende de como a gente encara essas coisas, de como é a nossa... Eu gosto dessa palavra, cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. E a nossa cosmovisão precisa ser uma cosmovisão cristocêntrica. Ou seja, Cristo é a medida, é o padrão para nós medirmos todas as coisas, para nós enxergarmos todas as coisas. Se a maneira como nós enxergamos o mundo, a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas posses, os nossos desejos, se não partir de Jesus Cristo como uma lente de óculos que a gente coloca nos nossos olhos para reajustar a nossa visão, muitas coisas vão se tornar pecados na nossa vida, que pode não ser um pecado na vida do meu irmão. Para muita gente assistir novela é um pecado terrível. Para muita gente assistir novela não é um pecado. E qual é o segredo para a gente medir e entender o que se torna pecado e o que não se torna pecado? Acho que Paulo deu essa resposta para a gente nesse texto. Lá no versículo 12, que até o versículo ele vai repetir outra vez com palavras um pouquinho diferentes, quando ele diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, ou na versão, eu gravei a versão da revista corrigida, então quando eu leio repetindo a revista corrigida. Assim, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, ou aqui na NVI, eu não deixarei que nada me domine. Esse é o segredo. É claro que quando Paulo está dizendo aqui, tudo me é lícito, tudo me é permitido, é claro que ele não está falando tudo no sentido absoluto da coisa. Até porque ele acabou de escrever 3, 4 versículos atrás, que quem pratica determinadas coisas não vai herdar o reino do céu, ou seja, então não é tudo. Então, o assassinato me é permitido, então o adultério me é permitido, então a bebedice me é permitida. É claro que Paulo não está querendo dizer isso. Acho que o que Paulo está querendo dizer são essas coisas que nós podemos gozar na nossa liberdade em Cristo, porque nós somos chamados para a liberdade, não para a escravidão. Essas coisas das quais nós somos chamados na liberdade de Cristo, que nos são lícitas, nos são permitidas, são facultadas a cada um de nós, todas essas coisas são. Mas nem todas essas coisas convém que nós pratiquemos. E qual é o segredo de tudo isso? Para mim é esse. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Domínio próprio. Um negócio tão difícil, mas tão importante, que é uma das características do fruto do Espírito. Paulo escreve lá em Gálatas 5. Alegria, mansidão, temperança ou domínio próprio. Pela forma como a gente vê a nossa sociedade, é notável a gente perceber que o domínio próprio não é uma característica natural do ser humano. Não é uma coisa que nós somos inclinados naturalmente a sermos equilibrados. Nós somos sempre tendenciosos a um extremo ou outro, a 8 a 80 ou a 8 a 800 para algumas pessoas. Então o Espírito de Deus, quando é pleno na nossa vida, nos ajuda a sermos temperados. Coisa ruim é comida não temperada, né? Coisa ruim é comida insossa. Coisa ruim é comida salgada demais. Mas o bom da comida insossa é que você pode botar sal. Mas a comida temperada demais não dá para você tirar. Então às vezes é melhor a gente pecar pela comedidez, né? Para ser mais comedido, do que pecar pela exaltação, que é muito mais difícil lidar com isso.
Mas para mim esse é o segredo que Paulo nos ensina. Quando que uma coisa se torna pecado na nossa vida? Quando ela me domina. Então aquela pescaria no final de semana, se ela me domina, se a minha agenda gira em torno daquilo, se nada pode romper com essa programação, e se eu deixo qualquer coisa para lá também pescaria, olha, é melhor a gente parar e pensar um pouquinho. Se assistir a minha novelinha ali, eu não vou dizer novela das 9 não, porque é difícil assistir uma novela das 9 faz muito tempo. Não é uma novela das 6, normalmente é novela de época, né, mais bonitinha. Se a sua agenda gira em torno daquilo, se você veja de oração porque não pode perder o capítulo, é melhor você rever os seus conceitos, porque você está dominado. Você não está exercendo ali, nem vivendo a liberdade para a qual Cristo te chamou. Se cantar na frente, se trazer uma palavra, é algo que consome a sua agenda, de tal maneira que aquilo já deixa de ser um prazer para você, mas pode ser algo pesado, um cumprir de tabela. É pecado, porque aquilo te domina. E se te domina, você deixa de ser livre. E nós somos chamados para a liberdade. Chamados para a liberdade. E ser livre é um negócio complicado. Ser livre é difícil. De maneira geral, é muito mais fácil ter alguém sobre nós nos dizendo o que fazer a todo momento. É por isso que hoje, tão facilmente, nós vemos essas figuras, né, dos ungidos do Senhor, dos homens intocáveis, dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, dos pai-apóstolos, dos semideuses, quando a gente vê pessoas completamente dominadas, completamente dependentes da bênção desses homens, e não compra um carro se o pastor não abençoar o modelo, e não faz uma viagem se o apóstolo não abençoar o roteiro, não dá o nome do filho se o apóstolo não dizer que é um nome abençoado, ou se o pastor, o homem de Deus, qualquer pessoa que exerça a liderança, não disser para onde você quer dizer. Porque é mais fácil, porque depois, se der uma coisa errada, a gente se legitima, não, mas foi o que disse para fazer isso. Então é mais fácil ser mandado, todo mundo quer ser líder, mas no final é mais fácil ser mandado. Mais fácil que alguém dizer o que a gente precisa fazer todo o tempo, porque isso acomoda a gente e deixa a gente num lugar muito seguro, numa zona de conforto. Mas é muito mais difícil ser livre. É muito mais difícil exercer a liberdade que nós temos em Cristo e pagar o preço por isso. Dizer, não, eu acredito que isso me é lícito. Botar a cara, depois você chegar lá na frente e descobrir que não era, dizer, errei. Né? Sou livre para errar e mais livre para receber o perdão de Deus na minha vida. Mas nós precisamos ser muito cuidadosos, muito zelosos. Somos zelosos com tantas coisas, mas precisamos ser zelosos com essas áreas mais cinzentas da nossa vida. Porque a vida não é preto e branco todo o tempo. A vida não é claro e escura todo o tempo. A vida às vezes é muito cinza. E às vezes é difícil perceber como o cinza mudou de tonalidade. Quando ficou cinza 70%, quando ficou cinza 60%. E nessa área cinzenta é onde realmente a gente precisa depender de Deus a todo momento. Porque nas áreas claras e nas áreas escuras vai ficar muito mais evidente, né? Como disse semana passada, ninguém tropeça em montanha. Quando a coisa é muito categórica, muito clara, a gente olha e fala, a gente teima, né? Mas não tem desculpa, não. Eu sabia que eu estava errado, eu meti o pé pelas mãos. Mas quando a área é cinzenta, aí fica mais difícil, então precisa mais sabedoria. Precisa mais conhecimento da palavra, precisa mais tempo de oração, precisa mais intimidade com o nosso Pai, precisa mais joelho no chão, cabeça no pó, estudo da palavra, essas coisas que fortalecem a gente, nos permitem nos posicionar e fazer as decisões mais acertadas nos momentos certos. Nós precisamos vasculhar a nossa vida. É um modelo de Davi, quando ele diz, sonda-me a Deus, que tu conheces o meu coração.
e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, às vezes nós estamos ali caminhando na área cinzenta, metendo os pés pelas mãos, mas não estamos sujeitando a nossa vida a um escrutínio, né? A ação direta do Espírito Santo, para que Ele nos diga para onde nós devemos caminhar, se aquilo é errado, se aquilo é certo. Eu não tenho dúvida, porque essa é a promessa de Deus. Nós o buscamos, Ele se revela. Se nós nos aproximamos daquilo que é santo, aquilo que é defeituoso se destaca, né? Vocês lembram do comercial? Eu vou terminar com ele. Uma marca de sabão em pó, aqui na televisão, então eu posso falar o nome, do Ace. E tinha até um chamado Ace todo branco fosse assim. E chegava uma pessoa com uma camisa branca e você olhava, cara, que camisa branca, limpinha. De repente passava, né, a caixa de sabão em pó na frente da camisa, aí você via que o negócio parecia aquele branco bonito, né? Quase alto mais que a neve. Aí você percebia, parecia branco, mas não era branco, era cinza. E a gente precisa, na verdade, sempre nos aproximar de Deus, porque Ele é branco, sem mácula, perfeito, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente se aproxima dele, tudo que não é branco vai parecer cinza, mais escuro, mais claro, mas vai parecer que não é branco. Isso vai ajudar a gente a moldar a nossa vida de acordo com a vontade dele. Se não é branco, vamos lavar, né, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos orar mais uma vez?